eu sou do meu amado, sacerdote para sempre. Paulo está perplexo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de estudo das Escrituras. Os textos que vamos ler hoje estão aparecendo aí na tela. Começaremos falando sobre o amor. O amor está no ar. Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão tem apenas 8 capítulos. É também chamado de Cântico dos Cânticos. E por que Cântico dos Cânticos? Porque dentre tantos cânticos que Salomão escreveu, este foi escolhido como o melhor de todos, o cântico, acima de todos. Há bastante conflitos de entendimento sobre o motivo de Cantares de Salomão estar na Bíblia. Por que, afinal de contas, tem um livro falando sobre o amor? Por conta disso, muitos imaginam que está falando sobre o amor de Cristo pela igreja. Também há textos que fazem esta alusão, mas, de fato, o livro de Cantares de Salomão está ali para falar sobre o amor entre um homem e uma mulher. E por que razão a Bíblia traria um livro falando sobre o amor? Para deixar claro que Deus instituiu a família, Deus instituiu o amor entre o homem e a mulher, o romance, o sexo, tudo isso foi criado por Deus. Não há pecado algum em sexo, em amor, em sentimentos, em romance, desde que seja debaixo da bênção do Senhor. Há 3 personagens que aparecem com bastante frequência, de forma quase fixa, em todo o livro. Os 4 primeiros capítulos, que são os que estamos estudando hoje, é basicamente sobre a narrativa de declaração de amor do homem para a mulher e da mulher para o homem, ou seja, de Salomão para a Sunamita e a Sunamita para Salomão, e também alguns conselhos que ela fala para as moças virgens de Jerusalém e também das moças conversando com ela. E aí é usada a poesia da época. Muitas pessoas se questionam sobre que forma é essa de elogiar uma dama. Ele compara, por exemplo, um dos elogios dele falando que ela é semelhante às éguas, mas naquele contexto, a égua que carregava, que puxava os carros de Faraó, por exemplo, tinha que ser puro sangue, tinha que ser um animal belíssimo, impecável. E era então essa a comparação que Salomão estava fazendo. É sobre um romance, um amor que tomou conta do coração dos enamorados, tanto de Salomão quanto da Sunamita. E há trechos onde ela tem alguns tipo delírios, ou sonhos, ou anseios. É preciso entender que não está numa ordem cronológica. E isso é realmente importante entender, para que não pareça que eles deitaram-se, que eles tiveram um relacionamento sexual antes que tivessem de fato casados. Porque há uma narrativa dela falando, sentindo falta dele na cama, mas isso aconteceu num dos delírios dela, num dos sonhos dela. E isso é comprovado lendo todo o contexto. E o foco é falar sobre este amor entre o homem e mulher, um amor verdadeiro, um amor puro, um amor sincero, mostrando quanto o amor pode arrebatar um coração. Falando inclusive da atração física, do cheiro, ele elogia o corpo dela, os olhos dela, o perfume dela, ela elogia o perfume dele. E dentro disso tudo há um conselho importante que a Sunamita faz para as moças. Inclusive aparece 2 vezes neste texto. E o conselho é: ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. O conselho quer dizer o seguinte: não se antecipe aos fatos. Deixe que o amor aconteça naturalmente. Não force nada, não provoque a nada. A gente vai ver ao longo do livro que, por exemplo, a Sunamita deseja ser beijada por Salomão. E ela fala isso, porém, ela espera que parta dele, que ele venha e dê o beijo. Ela não vai até ele e beija. Mas o que ela está falando para as moças virgens de Jerusalém é que elas esperem o tempo, a hora que o amor vai naturalmente fluir e acontecer como aconteceu com ela. Naturalmente, o amor aconteceu. Eles foram atraídos um pelo outro, ficaram encantados um pelo outro. E então, é este o ensinamento e o conselho que ela está dando. Entre os elogios e a admiração da Sunamita, tem um destaque que eu quero trazer para você. Uma palavra diferente: liteira. Ela fala que Salomão vem sobre a liteira, cercado de mais de 60 homens de guerra.
E o que é uma liteira? Essa cadeira que está aparecendo aí, vamos dizer que era o Uber da época. Salomão era carregado nos braços, nos ombros, sentado nessa cadeira, mas não era qualquer cadeira. O texto vem descrevendo aqui riqueza de detalhe, era riquíssima, forrada com ouro, com prata, era digno de um rei. E ele estava sendo carregado não por qualquer um, mas por homens de guerra, homens valentes. Estava com uma coroa tecida pelas mãos da mãe dele. Não era a coroa do rei, mas a coroa para o casamento, para a cerimônia do casamento. Então, sim, Cantares de Salomão é sobre o amor carnal, o amor de um homem para uma mulher e de uma mulher para um homem. E não está na Bíblia à toa. Lendo Cantares de Salomão, o homem vai aprender sobre como cortejar uma mulher, sobre como proteger, ser provedor, ser cuidador, amar, guardar, zelar pela honra dela, sobre como ser amável. Cantares de Salomão mostra que o homem também pode ser e deve ser amável, gentil, cortejar, falar palavras belas, palavras de amor. Não fica só a cargo da mulher o romance. Por exemplo, este é um dos ensinamentos. A mulher está ali descrita como alguém que valoriza o seu amado. Ela diz, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu sou do meu amado. O apóstolo Paulo fala isso lá no Novo Testamento, que o seu corpo não pertence mais a você, mas ao seu marido. E da mesma forma, o corpo do marido não pertence mais a ele, mas à mulher. Está lá na carta aos Coríntios. Ao longo do livro nós vamos ver que o relacionamento, o casamento deles também teve altos e baixos, também teve conflitos, teve discórdias, mas eles conseguiram, aprenderam a superar tudo isso. Então é basicamente um livro sobre ensinando a como se relacionar, a como manter a chama do amor, a como manter um casamento, um relacionamento. E a Sunamita ensina para aquelas moças virgens de Jerusalém que o amor deve ser construído, esperado, galgado, não deve ser precipitado. Então não é sobre uma paixão avassaladora, mas é algo que foi sendo cortejado, foi sendo conquistado e aconteceu naturalmente. Este é o ensinamento que tem em Cantares de Salomão. Salmos 110 foi escrito pelo rei Davi e é um salmo messiânico. Este salmo é citado mais de 27 vezes no Novo Testamento. Só no livro de Hebreus foi mais de 10 vezes. O Senhor Jesus citou estes salmos quando ele estava falando com os fariseus, quando eles questionavam sobre Jesus ser filho de Davi, colocando Jesus abaixo de Davi. E Jesus citou o que diz este salmo, primeiro versículo dos Salmos, que diz exatamente assim: O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus cita esta parte para os fariseus, dizendo como poderia ser eu filho de Davi, sendo que ele me chamou de o Senhor. Como poderia ser eu filho dele se ele se reportava a mim como sendo o seu Senhor? E o verso que é citado 6 vezes na carta aos Hebreus é sobre o sumo sacerdote, sobre o sacerdote eterno, para sempre sacerdote, o Senhor Jesus, pela ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que quer dizer isso? Melquisedeque apareceu uma vez só na Bíblia e ele foi aquele que recebeu o dízimo de Abraão. Ele foi o primeiro sacerdote citado. Abraão veio antes das leis de Moisés. Todo sacerdote vinha da linhagem de Arão. E Melquisedeque era um sacerdote e também rei. E ele recebeu o dízimo de Abraão. Ali era uma simbologia apontando para Jesus. Um sacerdócio eterno. Jesus é o sacerdote eterno. E essa foi uma promessa feita conforme lemos no Salmos 110. Este salmo é um salmo que aponta totalmente para Jesus, por isso chamado Salmo Messiânico e tão citado no Novo Testamento, inclusive pelo próprio Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo está perplexo, inclusive ele usa este termo, estou perplexo. Paulo está querendo entender o que aconteceu na relação dele com aqueles irmãos de Gálatas. Ele disse que enquanto esteve com eles, pregando, ensinando o evangelho, ele estava doente, fisicamente doente,
E esses irmãos o acolheram e deram a ele todo o apoio, todo o carinho, e ele reconhece que é difícil receber alguém doente, tem que cuidar dessa pessoa, gera um cuidado, uma demanda, e ele foi muito bem recebido e de repente, do nada, esses irmãos não amam mais a Paulo, mostram uma insatisfação acerca de Paulo e ele está se questionando o que está acontecendo. Onde está aquela vossa alegria? Paulo pergunta. E ele fala mais uma vez dos falsos profetas ou dos enganadores que estão ali não por amar aquele povo, mas enganando, querendo tirar proveito deles. Paulo os chama de filhos, diz meus filhos, por quem eu sofro, continuo a sofrer, continuo a interceder, a cuidar, a zelar. Bem que eu gostaria de estar presente agora com vocês e mudar o tom da minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. E é assim que concluímos o estudo de hoje. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!